Salmo de número 103. Salmo de número 103, por favor, acompanhe a leitura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. Não conhecerá daí diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, pedir a bênção dele. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos com a Tua palavra diante dos nossos olhos, nós a lemos, agora nós vamos meditar nela. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê uma mente, um coração tratável, disposto a obedecer. Ó Deus, rogamos que o Senhor não nos deixe sem a sua palavra, não nos deixe vagar aqui, nossas mentes, corações estejam todos atentos, Senhor, à verdade da sua palavra, nossos pensamentos sejam cativos a Ti, a sua palavra, aos seus desígnios. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, ajuda-nos, ó Deus, a trazer essas verdades ao nosso coração, mediante a ação do Teu Espírito. É o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui, irmãos, a afirmação autêntica de um filho de Deus, de um filho redimido, que reúne palavras para expressar sua gratidão ao Deus de toda graça. Esse salmo, nesses 22 versículos, e que
muito provavelmente de maneira intencional esses 22 versos, porque eles correspondem a exatamente as 22 letras do alfabeto hebraico, então um verso para cada letra, embora como em alguns outros tenha algo ainda mais marcante, que é que em alguns deles, não é o caso deste, cada verso começa com uma letra do alfabeto, é uma maneira de expressar poeticamente. Os salmistas, alguns fazem isso, em alguns salmos nós temos isso, que é uma maneira de colocar toda a vida, inclusive a própria inteligência, a própria expressão poética em honra e em louvor a Deus. Quanto mais bem feito, mais bem estruturado, né? Isso era a marca exatamente da inteligência que Deus coloca no coração, na mente, na vida das pessoas. Mas muito provavelmente esses 22 versos querem expressar exatamente isso, o fato de que desde o começo até o fim, desde a primeira letra à última letra, que representam em muitos momentos da Escritura Sagrada, tudo, ou todas as coisas, do começo ao fim, devem render louvor, honra e glória ao Senhor. Ele começa e termina, se você prestou atenção no Salmo, na leitura dele, ou em outros momentos em que você tenha lido este Salmo, começa e termina da mesma forma: bendize a minha alma a eu sou, ou ao Senhor, a Yahvé. Bendize a minha alma. A palavra aqui para alma é muito mais do que muitas vezes temos entendido, né? A ideia da nossa língua traz muito uma carga de pensamento, de ideia do pensamento grego, da língua grega. Alma, aqui nefesh na língua hebraica, significa mais do que isso, toda a pessoa, na verdade. Então, bendize a minha alma tem a ver com uma expressão muito mais profunda, que envolve todo o ser. E ele, é interessante, amplia o círculo de louvor para muito distante. Começa consigo mesmo. Observe aí no Salmo, do verso 1 ao verso 5, quando nessa expressão, né, bendize a minha alma, ou bendize a minha alma a Yahvé, ao Senhor, até o verso de número 5, ele coloca a si mesmo como centro desta expressão de louvor. Depois passa pelo povo de Deus, a parte maior do nosso texto, do verso 6 até o verso de número 19, e até que todos os seres, sejam eles sobrenaturais ou do mundo natural, do verso 20 ao verso 22, formando aqui 3 blocos principais nesse salmo de expressão intensa de louvor e de gratidão a Deus. Assim, um comentarista diz que o seu louvor se expande em 3 círculos concêntricos. Primeiro, ele se dirige a si mesmo e procura animar-se para a adoração apropriada a Deus. Está aí os versos 1 a 5. Depois, ele relembra a misericórdia de Deus com todo o povo de sua aliança, do verso 6 a 18. E finalmente ele convida toda a criação, ele convoca, na verdade, toda a criação para acompanhar o coro de louvor a Deus. E dessa maneira nós vamos então olhar para este salmo e perceber aqui algumas coisas, alguns conceitos, algumas palavras que são importantes nessa direção. Então, em primeiro lugar, como nós vimos já, do verso 1 ao verso 5, ele faz uma convocação a si mesmo para bendizer a Deus. Nesse bloco em que o salmista se expressa em um solilóquio. Sabe o que é um solilóquio? É quando a pessoa se dirige a si mesma, como ele faz aqui. Há alguns salmos que a gente vê isso ocorrendo, e ele, nesse solilóquio, ou seja, nessa convocação de si mesmo, nessa conversa de si mesmo, consigo mesmo, ele então faz aqui em 2 direções. Há 2 estrofes aqui do verso 1 ao verso 5.
Primeiro, há propriamente a convocação de si mesmo para louvar, e depois do verso 3 ao verso 5 ele expressa motivos, ou um motivo, ou alguns motivos para louvar a Deus. Primeiro então, no verso 1 e verso 2, ele faz uma exortação a si mesmo, para adorar Yahvé, para adorar o Senhor. E é interessante que essa convocação aqui ocorre 6 vezes nos versos iniciais e na última expressão lá do Salmo, verso 22, na última parte. São 6 vezes em que essas expressões, em que ele convoca a si mesmo para louvar, para adorar a Deus. É interessante que, se você der uma olhada nos salmos, nesses 150 salmos que nós temos, alguns só deles, os salmistas se dirigem, perguntam à sua própria alma, ou à sua própria pessoa, ao seu ser mais íntimo. Por exemplo, no Salmo 42, por que está abatida, ó minha alma? Depois, nós temos mais na frente, no Salmo 62, verso 5, há uma exortação à própria alma para calar-se diante de Deus, para calar-se diante dele. Depois no Salmo 116, verso 7, ele exorta a sua própria alma a descansar em Yahvé, descansar em Deus. E há também louvar a Deus, Salmo 46, verso 1. E aqui ele faz isso, ele diz: bendize, ó minha alma. É como se ele exortasse a si mesmo, ou convocasse a si mesmo para expressar a Deus, bendizer, louvar o nome de Deus. Assim, eles assumem a nossa capacidade de discutir conosco mesmos, e a necessidade e obrigação de nos estimularmos à adoração. É como se ele estivesse insistindo com a sua própria alma, porque talvez, como comenta alguém, estivesse preguiçosa, porque talvez estivesse inconstante em relação ao culto a Deus. Talvez os anos estavam passando, os dias passaram, as fadigas, as canseiras dos dias, os trabalhos dos dias, e eles passaram o culto a Deus, a atitude da alma. Mas não é isso exatamente que muitas vezes acontece conosco. Isso não é muito prático. Muitas vezes passam horas, ou passam dias, semanas talvez, e aí a gente se lembra de que sequer nós nos conduzimos a Deus em oração. O que o salmista faz aqui é despertar a sua própria alma, convocar a sua própria alma, dizer a si mesmo que fica bem, é isso que é próprio aos filhos de Deus. Isso não é, irmãos, uma importante exortação? Você já disse a si mesmo isso? Você pelo menos já se perguntou nas canseiras, nas correrias, no meio do trabalho, depois de um longo dia, se sua alma esteve grata a Deus? Se você fez aquilo que deveria fazer? A exortação ao ego ou a si mesmo diz respeito a uma ação, segundo o nosso texto, corporal, tem a ver com o corpo também. Adoração que implica em ajoelhar-se diante do Senhor, pois essas expressões na Bíblia, conquanto não sejam definitivas, elas são muito importantes, porque, como disse C.S. Lewis, lá naquele livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, numa das cartas ele diz assim, que uma das maneiras, né, que o diabão ensina o diabinho sobre a arte da tentação, numa das cartas, é que não importa tanto a maneira como nós, a forma como nós adoramos. E o diabão então incita, provoca o diabinho mais novo para que ele provoque isso, para que ele coloque isso, para que ele coloque na cabeça, na mente do paciente, que era aquele cristão que ele estava tentando dissuadir do cristianismo, que a nossa atitude física não importa na nossa adoração, não devemos nos preocupar, porque ele diz, porque eles sabem
eles não sabem que são animais, e aquilo que são seres anímicos, há uma animação, e que o corpo físico, o estado do corpo, muitas vezes reflete na própria atitude mental das pessoas. Há uma comunicação muito intensa, isso é claramente percebido na teologia, na antropologia bíblica, na concepção que a Bíblia nos dá acerca do ser humano. Ele é um todo, não podemos dividir as pessoas, somos ao mesmo tempo corpo, alma, espírito, coração, entendimento, e aquilo que afeta o nosso corpo, afeta a nossa vida interior, o que nós chamamos de mente, de coração, de alma, qualquer coisa assim. Portanto, tem muito a ver sim. É claro que Jesus, os apóstolos condenaram o mero externalismo, o mero aspecto físico, isso não adianta, é verdade. Mas com toda certeza a nossa atitude, a nossa resposta física, é por isso que é muito importante, é por isso que no mandamento que nós lemos, que Jesus resumiu, ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, mas o que diz também? De toda a nossa força. Isso tem a ver, a palavra grega, aos aspectos físicos da nossa vida, ao físico, ao biológico. E ainda mais, a expressão aqui usada para que tudo que está em mim, torna explícito que uma exortação à nossa alma, ou seja, ao nosso ser mais profundo, não visa uma parte trivial ou menor do eu, envolve não somente o corpo, mas envolve a pessoa inteira. Além disso, tudo que há em mim, diz o texto, indica especificamente a pessoa interior, as nossas emoções, a mente, a vontade. Qualquer culto que nós ofereçamos, se você está aqui agora e não está com o corpo preparado, uma atitude física que honre a Deus, ou uma atitude mental, emocional, mental, espiritual, tudo isso preparado para adorar a Deus, ou à disposição de Deus, então você e eu não estamos prestando um culto verdadeiro a Deus. Por isso Paulo, em outras palavras, no Novo Testamento diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo deve estar envolvido. É assim que ele vê. Ele convoca então a sua alma, o seu interior, conversa consigo mesmo, convoca a si mesmo e diz: bendize a minha alma ao Senhor, todo o seu ser. A expressão aqui ao seu santo nome enfatiza o fato de que este Deus é santo, transcendente, como disse alguém, totalmente outro, distinto deste mundo. Toda a pessoa, interna e externa, o exterior e o interior, deve certamente se curvar diante de Deus, deve louvar, adorar a Deus. E aqui a figura que ele usa no verso de número 2, não te esqueças, é uma forma enfática de dizer que devemos nos lembrar de Deus, lembrar daquilo que Deus fez, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deus não repete os seus atos salvadores, por isso nós precisamos lembrar. Deus não vai fazer um novo êxodo, umas 10 pragas, abrir o mar vermelho, não vai, você já fez. O Senhor Jesus Cristo não vai se encarnar, tornar-se um bebê de novo, como em Belém, da Judéia, 2000 anos atrás, ou não vai fazer os milagres que Ele fez. Aquilo tinha um propósito. Ele não vai morrer como morreu, Ele não vai ressuscitar
novamente, nem voltar. Isso ele já fez uma vez. É por isso que a Bíblia está sempre nos exortando. Lembrem-se, e aqui ele diz exatamente isso: e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Traga a mente, traga a memória. É nisso que está a salvação. Deus não vai revelar a você como se revelou a Moisés, ao apóstolo Paulo. Não vai. Por isso nós temos as Escrituras Sagradas para lermos e para nos lembrarmos de todas essas coisas. Deus trabalha com a nossa mente, em nossa mente. E é por isso que há uma insistência das Escrituras para que nós nos voltemos para a Escritura, nos lembremos desses atos. Não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Aí, em seguida, ele nos dá, ou ele dá para si mesmo, o motivo para louvar o Senhor. Verso 3 ao verso 5, temos aqui do verso 3 ao 5, 6 expressões verbais na língua hebraica, todas muito parecidas e todas muito bem organizadas, que expressam os benefícios ou as bênçãos que o Senhor tem propiciado, e que são as razões pelas quais eles devem, ou ele deve, ou que nós devemos refletir, pensar, e assim ser gratos a Deus. E é interessante que ele faz isso em duplas, como é feito na poesia hebraica, aos pares. Verso 3 você tem 2 benefícios, ou 2 bênçãos. Verso 4 mais 2, verso 5 mais 2. Veja, verso 3, perdão e cura. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Perdão significa parar de sentir ira em relação a um ofensor e abster-se de puni-lo. E é interessante que essa palavra aqui, como ele usa, o salmista, ela, embora tenha outras palavras que poderia ser usada, mas é uma palavra que no contexto do Antigo Testamento somente é usada para Deus em relação a uma pessoa. Não do perdão entre os pares, entre os iguais, entre eu e uma outra pessoa. Mas sempre que essa palavra é usada, tem a ver com o perdão de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode conter a sua ira em relação a um ofensor e abster-se de puni-lo, porque isso significa pecado, ou perdão, na verdade. Somente o legislador pode perdoar o transgressor da lei. Essa é a ideia que está presente. Ele é o legislador. Ele fez a lei, que emana do seu caráter santo e justo. Ela é perfeita. Paulo já admitiu isso em Romanos capítulo 7. Mas eu tenho uma outra lei nos meus membros, a lei do pecado. A lei é boa, mas eu sou pecador, eu não consigo obedecer, porque eu estou enfermo, há um pecado, há um problema comigo, eu sou um pecador. Portanto, de onde veio essa lei? Do próprio Deus. Ele é o legislador. Portanto, só Ele pode perdoar pecados da forma em que Ele próprio estabeleceu o perdão. Não simplesmente fazendo vistas grossas em relação ao pecado. É por isso que você tem, desde que o homem pecou, um sacrifício de sangue. Isso é chamado, o termo técnico para isso é expiação ou propiciação. Uma vítima inocente se põe no lugar do pecador, ou é colocada no lugar do pecador. É um sacrifício de sangue, um sacrifício cruento. Por mais que seja isso horrível aos olhos contemporâneos das pessoas no nosso mundo moderno, essa é a chave para o entendimento da religião bíblica. A palavra que mais define, se você é uma palavra assim para falar
que é o cristianismo? Não é a palavra amor, em primeiro lugar, mas é a palavra expiação, é a palavra propiciação, ou seja, o Deus Santo, para resolver o problema do pecado, do meu e do seu, Ele enviou a segunda pessoa da Trindade, o seu próprio Filho, para viver 33 anos de sua vida sobre a face da terra, dos nossos anos, encarnou-se, fez muitos milagres, nunca pecou, morreu violentamente, entregou-se à morte, voluntariamente, ressuscitou, foi assunto aos céus, vive e reina para sempre. Isso é expiação. Quando Ele entregou-se por nós, se sacrificou no nosso lugar. Isso está presente desde Gênesis 3 até o final, até os cânticos que os redimidos cantam no Apocalipse têm a ver com isso. Há sempre a louvação do sangue, daquele que foi morto, do cordeiro que foi entregue pelos nossos pecados. Por isso que o salmista diz, é Ele, e somente Ele quem perdoa, nesse sentido, as nossas iniquidades, e quem cura das nossas enfermidades. Muito provavelmente, irmãos, a ligação que Ele estabelece nessa segunda paralelo que Ele estabelece aqui para perdão, cura, a ligação que Ele faz é que certamente, e isso a Bíblia nos aponta, há uma relação entre doenças e pecados. Não é que toda doença é gerada por algum pecado, mas a Bíblia estabelece essa relação, e que de alguma maneira a solução é o perdão. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura de todas as nossas enfermidades. Sua cura é indicada na confissão e no perdão, como lemos no Salmo 32 nessa noite, e como ele associa aqui, como lá no Novo Testamento também nós temos alguns textos que fazem essa associação. Agora, assim como nem todas as doenças se devem ao pecado, como a gente vê no livro de Jó, os amigos, de Jó entendiam dessa maneira, e eles foram condenados exatamente por isso. Sem dúvida alguma, o perdão é algo que Deus nos concede imediatamente. A cura nem sempre é assim, como a gente vê na própria experiência, nas Escrituras Sagradas e na experiência do dia a dia. Mas com toda certeza, a morte de Cristo, como já nos indica, por exemplo, o capítulo 53 de Isaías, e que o Senhor Jesus, no seu ministério, por volta lá do capítulo 8, capítulo 9 de Mateus diz, cita o verso de Isaías 53, dizendo que nós fomos todos curados das nossas doenças, das nossas enfermidades. É claro que isso tem um sentido escatológico, isso tem um sentido para o fim, porque os autores do Antigo Testamento olham para o Novo, olham para o tempo do Messias, não como distinguindo a primeira vinda da segunda vinda de Cristo, mas para eles é tudo o período do fim. É por isso que a gente diz que o Senhor Jesus, quando veio, instaurou o seu reino, Ele então veio e disse, o reino está aqui, está dentro de vós. Ele inaugurou. Agora, entre vindas, entre a primeira vinda de Cristo, nós vamos conviver muitas vezes, tendo os nossos pecados perdoados, absolutamente perdoados, mas muitos de nós, segundo a providência divina, vamos morrer por uma doença dessas que nós estamos vendo por aí, qualquer uma delas. Mas como disse alguém, um cristão muito crente,
ao morrer por causa de uma terrível enfermidade, ele disse assim: não há uma enfermidade que uma boa ressurreição não possa curar. O cristianismo tem a resposta. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, e um dia todos nós ressuscitaremos. Quando ele voltar, os vivos serão transformados, os que estiverem vivos serão transformados num tipo de corpo que será adaptado à nova realidade celestial, e os mortos ressuscitarão. Então o cristianismo tem uma resposta, a melhor resposta para o problema da dor, para o problema da morte, porque a nossa esperança, por causa da morte de Cristo, porque a nossa morte, os nossos pecados morreram quando Cristo morreu, foram destruídos, o poder deles de nos causar pavor, diz 1 Coríntios capítulo 15. Nós não precisamos mais ficar desesperados em relação ao nosso futuro. Nós temos vida. Ele quem perdoa as nossas iniquidades, Ele quem nos cura das nossas enfermidades. Embora em última instância o pecado tenha sido responsável por todas as mazelas, todas as doenças, porque entrou neste mundo, mas o próprio Deus também nos garante uma vitória completa sobre todos esses males. Se não tivermos aqui, se Deus nos seus mistérios da sua providência nos levar no meio da nossa vida, na nossa caminhada, porque um dia isso nós teremos que enfrentar, mais cedo ou mais tarde, mas Ele traz cura completa, cabal, para todas as nossas enfermidades. Foi por causa da cruz do Calvário, Ele venceu a morte, a doença e tudo mais, com tudo que acompanha. Segundo ele diz, a outra razão está no verso 4, por causa do nosso resgate e da honra que temos. Ele diz: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Resgate, redenção e honra. A palavra para resgate aqui é a mesma palavra usada para o Boaz, lá do livro de Ruth. Ele é um goel, ele é um resgatador. Aqui a palavra significa isso, agir como um parente resgatador. A redenção mediante o pagamento. É isso que nós vemos na história de Ruth. Duas mulheres que perderam tudo, mas existia uma regra, uma lei na cultura hebraica. A lei do goel, a lei do resgatador. O parente mais próximo pagava as dívidas, redimia. Em alguns casos, que é o caso lá do livro de Ruth, inclusive casava-se com a viúva para suscitar descendência, um nome, porque o nome era importante, a herança era muito importante entre as tribos de Israel. E aqui o texto está usando exatamente essa palavra. É Ele quem redime a nossa vida, Ele que pagou a conta. O Senhor, diz o texto, se obriga a resgatar os membros de sua família da escravidão. É esse que é o conceito de salvação, porque nisso implica a ideia de aliança na Bíblia. O Deus que fez uma aliança significa isso, que Ele então se empenhou a sua palavra, o seu nome. Ele nunca abandonará o seu povo, é Ele quem perdoa, é Ele quem redime a tua vida. E o Novo Testamento aprofunda isso que está já presente, mas às vezes de maneira anuviada no Antigo Testamento, é muito mais claro no Novo Testamento, em textos como de Romanos capítulo 3, verso 22 até o verso 26, quando o apóstolo Paulo
nos dá de uma maneira muito clara essa doutrina da redenção. Ele tendo Jesus Cristo se apresentado como o Redentor, Ele é o nosso Redentor, porque Ele pagou com sua vida, obedecendo durante toda a sua vida os mandamentos de Deus. Ele nos redimiu, perdoa os nossos pecados, temos nele perdão. E terceiro, Ele diz, o verso 5 também, nos farta de bens e rejuvenescimento. O verso 5 diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele sacia de bens a nossa existência. Deus é quem cria a fome, mas é Ele também que satisfaz. Criar a fome e não ter nenhuma provisão para saciar seria diabólico. É o diabo que faz isso. Essa é a sua obra. Ele está sempre prometendo, enganando, dizendo que se você fizer isso, você terá satisfação. É isso que faz o inimigo das nossas almas. Promete, engana, na verdade, prometendo o que ele não pode fazer, porque é mau. Mas o nosso Deus, nos é dito a respeito dele, que Ele é quem sacia de bens, de boas coisas a nossa existência. Para um mundo faminto, para pessoas que não aguentam, não se suportam, estão tão vazias, a solução é essa, é o próprio Deus. Ele é a medida exata, como diz Blaise Pascal, o filósofo e matemático lá do século XVI, é o tamanho exato do vazio que está dentro da nossa alma. Ele nos alimenta. Você tem fome? Você tem sede? Se sente vazio, há uma vaziez tão profunda na sua existência. Você pode tentar preencher e muitos caminhos, muitas propostas virão, estão dizendo aí, ande por esse caminho, beba dessa água, de cisternas rotas, águas salobras, amargas, mas Deus nos sacia de pão, do pão da vida. Os versos 6 a 18, agora, ele tendo feito a convocação a si mesmo, ele o faz agora ao povo de Deus, verso 6 ao verso 18, infelizmente a gente não tem tempo para minuciosamente olhar cada uma dessas expressões, e eu vou correr mais agora, mas veja o que ele faz aqui. O salmista agora passa do singular para o plural, dos benefícios específicos que ele mesmo recebeu para a graça geral de Deus para o povo da sua aliança. Veja o que ele faz nos versos 6 até o verso 8, falando que o nosso Deus, Ele é justo, e Ele faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Aqui nesses versos, o que o salmista está nos fazendo lembrar? Mais uma vez, embora não diga, mas aqui nós temos ecos de textos de Deuteronômio, Êxodo capítulo 32 até o capítulo 34, aquele momento em que, depois que o povo de Deus, tendo visto tantas maravilhas, recebido a lei de Deus, ou pelo menos a manifestação daquilo que depois veio a ser a lei de Deus, eles pecaram
curvando-se diante de um bezerro de ouro, achando que era daquela forma que Deus queria que eles o adorassem. E ali Deus então esteve a ponto de destruir, de fulminar o seu povo. Mas Moisés, como mediador, se colocou diante de Deus e intercedeu pelo povo. E aí o texto nos diz, no capítulo 34, verso 6, verso 7, verso 8, que Deus então mostrou a sua graça e a sua misericórdia. Esses versos estão cheios de expressões desse momento em que Deus perdoou o seu povo. Sendo justo, como ele diz no verso de número 6, ele fez justiça, porque providenciou sacrifício pelos pecados, olhando sempre para frente, para o sacrifício maior. Deus sempre fez isso, olhando para o momento em que Cristo Jesus, o seu Filho amado, viria, dos quais aqueles sacrifícios do passado eram meras representações, símbolos, profecias, daquilo que o Senhor Jesus faria na história, no tempo e no espaço. Aquilo era a clara manifestação da justiça de Deus, porque o pecado era punido. Quando Cristo morreu, quando Cristo assumiu a natureza humana, Deus, o Pai, já pôs sobre ele o peso das nossas culpas. Ele sofreu por nós durante toda a sua vida. Ele obedeceu em nosso favor durante toda a sua vida. E quando no Calvário ele se entregou à morte, ele recebeu em si mesmo a merecida punição que os nossos pecados mereciam. Isso é misericórdia. Na cruz nós temos um encontro perfeito da justiça divina e da misericórdia de Deus. Justiça e misericórdia se abraçaram, na linguagem do Salmo de número 2, se beijaram. Elas se encontraram ali. Você quer ver o ódio que Deus contra o mal, contra o pecado? Olhe para a cruz. Você quer ver a misericórdia e a graça de Deus como jamais foram estampadas em qualquer outro lugar? Olhe para a cruz do Calvário. Deus estava punindo o seu filho para conceder perdão a mim. Se você crer tão somente nisso de todo o seu coração, você é salvo, diz as Escrituras Sagradas. Veja como ele faz isso dos versos 9 em diante, usando expressões negativas no verso número 9 e 10, e depois ilustrando de maneira positiva. É impressionante como ele constrói aqui esse argumento para exatamente falar da misericórdia de Deus. Há duas negativas, observe aí o verso 9 e o verso 10, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, e a base disso tudo é a misericórdia de Deus. É interessante que essas duas negativas indicam que Deus estabelece o próprio limite da sua própria ira contra o pecado. A primeira é o limite do tempo, porque ele diz, não repreende perpetuamente. Não repreende perpetuamente. E a segunda é a moderação sobre a expressão da sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus fosse tratar-nos da maneira em que nós merecemos, nós estaremos todos perdidos. O que nós merecíamos? Punição, abandono eterno, inferno. Mas Ele não nos trata dessa maneira, porque o Filho amado de Deus veio, se pôs no nosso lugar. Por isso que Ele pode dizer isso, irmãos. É por isso que Ele pode salvar gente como nós. É por isso que Ele pode conceder perdão. Não foi por decretão, não é que Deus disse agora está todo mundo liberado para fazer o que quer, não.
O nosso perdão, o seu perdão custou algo caro para Deus. O filho foi esmagado, foi vituperado. Essa graça não é uma graça barata, é de graça para nós, é presente para nós, mas custou ao Pai a morte do próprio Filho de Deus. Não pode ser barato para mim, não posso levar dessa maneira muitas vezes, como nós levamos a nossa vida cristã. Não para comprarmos o favor de Deus, mas como uma expressão de uma profunda gratidão pelo que Deus fez por mim e fez por você. Quantos somos indolentes, preguiçosos, vagarosos. Por isso o salmista diz: bendize a minha alma. É uma exortação a si mesmo. Veja 3 ilustrações que ele usa maravilhosas, agora de maneira muito positiva, do verso 11 até o verso 14. São 3 ilustrações positivas da graça de Deus. A primeira é a sua graça, que sua graça é alta como o céu. Verso 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Depois, o seu perdão afasta os nossos pecados para mais longe que a infinitude. Ele diz: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E agora, em terceiro lugar, a sua compaixão é como a de um pai em relação aos seus filhos, pois ele conhece a nossa fragilidade humana. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Observe nessas 2 primeiras ilustrações a distância, uma tem um sentido vertical, a outra horizontal. Agora, pense bem um pouco, qual era a noção de pessoas do século V, século VI, ou até antes disso, quando esse salmo foi composto, antes de Cristo, 600, 500, 600 anos antes de Cristo, há 2.600 anos atrás. O que eles conheciam do mundo? O que era o céu para eles? O céu era a nuvem que eles viam, esse azul que às vezes está aí por aí. O que era a distância entre Oriente e Ocidente? O que eles pensavam de uma cidade, do fim do mundo para o lado do Ocidente, o outro do lado do Oriente? O que representava isso para eles? Isso se torna muito mais, para nós, muito mais vívido, muito mais claro, muito mais poderoso. Nós sabemos hoje. Temos uma noção melhor do que há 2.600 anos atrás, dos limites desse universo, do que significa a palavra universo, dos bilhões, dos trilhões de astros, de estrelas, de planetas que existem, das grandezas dessas estrelas. Eles não sabiam. E o texto diz que a misericórdia de Deus se alteia acima dos céus, assim é grande a sua misericórdia. E o Oriente do Ocidente, a infinitude, nós precisamos nos encantar com isso. E depois o pai se compadece dos filhos. É claro que há muitos filhos, talvez até aqui dentro, não é o meu caso, mas tiveram uma péssima experiência com os pais. Mas há muitos que tiveram uma maravilhosa, que deveria ser o normal. Então essa é a imagem que a gente tem. O que um pai idealmente deve ser? É isso que está no verso de número 13. Um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. E por último, veja que, por último, há uma convocação a todos os seres. Veja o caminho que ele trilhou, de si mesmo, para o povo de Deus, o povo da aliança, agora para todos os seres. Verso 19 ao verso de número 22. No último parágrafo, o salmista passa do amor do Senhor pelo seu povo da aliança para a soberania sobre toda a sua criação. Ele convoca aqui toda a ordem criada para adorar o eu sou, grande Deus. Verso 20 e 21
são os anjos, os seres sobrenaturais, sobre-humanos. Ele diz assim: no céu estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, mensageiros de Deus, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Esses seres são chamados aqui de mensageiros, porque a palavra anjo significa isso, exército e ministros. Qual é o seu ministério? Qual o trabalho deles? Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Este nós sabemos, todos eles executam a vontade, o propósito de Deus. Todos eles. Os anjos que não caíram trazem, diz as Escrituras, as bênçãos de Deus ao seu povo, guarda o seu povo, e até as hostes do mal não estão fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que Deus planejou também. Mas não só isso, toda a criação, verso 22 agora fala de todos os seres inanimados. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E termina o nosso salmo dizendo, voltando lá no começo: bendize a minha alma ao Senhor. Em resumo, irmãos, esse salmo nos responde a algumas perguntas sobre o louvor que devemos fazer, prestar a Deus. 4 perguntas ele responde. Primeiro, como uma pessoa deve adorar a Deus? Os primeiros versos nos respondem como nós devemos adorar a Deus. Todo o nosso ser, corpo e alma, com toda a nossa força. Há expressões nesse salmo inteiro que fala de que nada menos do que tudo que somos e temos, toda a nossa força, deve expressar louvor a Deus, o exterior e o interior. Segundo, por que uma pessoa deve adorar a Deus? Ele descreve do verso 3 até o verso 18 praticamente, os motivos que nós temos. Porque Ele quem perdoa os nossos pecados, Ele quem nos sara, Ele que nos garante que um dia nós estaremos completamente íntegros na sua presença, Ele quem nos sustenta. Esses são motivos que o povo de Deus, que nós os redimidos, os que fomos objetos do seu amor leal, devemos estar sempre expressando a Deus. Quem é o Deus a quem nós adoramos? Esse texto nos responde a essa pergunta. Este é o Deus, o Senhor absoluto, o Santo, o Todo-Poderoso, a quem ninguém pode resistir à sua vontade, mas é o Pai, é o nosso Pai, um Pai carinhoso que nos recebe, que providenciou na sua aliança um escape para o perdão dos nossos pecados. E por último, quem deve adorar a Deus? Quem? Nós devemos adorar, você deve, e essa deve ser, como esse salmista nos ensina, uma prática constante da nossa vida. Devemos nos perguntar, devemos nos convocar: bendize a minha alma, Senhor. Devemos adorá-lo. Todo o povo de Deus, diz os versos 6 em diante, porque segundo os versos 20 e 22, os anjos, os seres, os mensageiros de Deus, eles louvam, adoram a Deus, mas não somente eles, toda a criação rende louvores a Ele. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Deus querido, que a nossa resposta, ó Deus,
ao Salmo de número 103, ao terminarmos de ouvir essas palavras, seja, Senhor, de um profundo desejo, ó Deus, de dentro do nosso coração, louve, adore, reconheça a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus, amém.